Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aqui a nossa aula e agora nós vamos falar de ângulos. O que são esses benditos ângulos? Gente, para falar de ângulos, não tem como a gente simplesmente falar de uma forma teórica. A melhor forma de falar de ângulo é na prática, é realmente cortando o cabelo para você entender como é que isso funciona, como é que é isso na prática, qual que é o resultado disso na prática. Mas eu vou entrar, vou pincelar, né? Vou entrar nesse assunto com vocês aqui, porque é para quando eu falar você já ter a noção do que eu estou falando. Mas saber exatamente como que se comporta um cabelo em determinado ângulo, isso é na prática. Mas vamos lá. Os ângulos, eles se referem à elevação do cabelo em relação à cabeça. Então vamos lá. Gisele, me ajuda aqui. Muito bem, gente. Quando um cabelo está no seu estado natural, quando ele está aqui, ó, caidinho normalmente, a pessoa lavou o cabelo, secou normalmente, ele está aqui no seu estado normal, natural. Como é que ele está? Em que ângulo que esse cabelo está? Esse cabelo está a um ângulo de 0 grau, ou seja, ele está no seu estado de repouso natural, né? Ele está no caimento natural dele. O cabelo cai naturalmente a 0 grau, certo? A maioria dos cabelos caem a 0 grau. É claro que isso não se aplica a um cabelo com muito volume, que são o caso dos cabelos afro, os cabelos muito encaracolados, que ele nasce normalmente a 45 ou 90 graus, né? Até mais do que isso. Mas um cabelo normalmente, um cabelo liso, ele está sempre a 0 grau, ou seja, ele está sempre nesse caimento, ele está sempre nesse estado natural, que é 0 grau. Quando alguém falar para você, esse cabelo foi cortado a 0 grau, ou seja, ele foi cortado sem sair do caimento natural dele, ele está do jeito que ele nasce, do jeito que ele fica, lavou, penteou, ele vai ficar no estado normal de 0 grau. Isso é 0 grau, entendeu? Quando você eleva esse cabelo, quando você levanta esse cabelo, ou quando você projeta esse cabelo, você tem existem muitas nomenclaturas, mas no final tudo quer dizer a mesma coisa, ou seja, é levantar o cabelo, é elevar o cabelo, projetar o cabelo. Quando você projeta, você faz o quê? Você levanta ele, você projetou o cabelo, né? Você levantou o cabelo. Então tá, né? Aqui ele está a 0 grau. Eu fiz um desenhozinho gráfico aqui que diz o seguinte: 0 grau, como é que é 0 grau? Caimento natural. O cabelo está em repouso, está no estado natural dele, ele nasce, vem para baixo e fica aqui, está 0 grau. Então 0 grau sempre vai ser uma linha vertical, por assim dizer, certo? Então aqui ele está a 0 grau. Toda vez que eu tiro esse cabelo do estado natural dele, do caimento natural dele, eu crio uma elevação. Eu estou trazendo algum ângulo para esse cabelo. Nesse caso, aqui, estou trazendo um ângulo de 45 graus. Por que 45 graus? 45 é a metade de 90 graus. Você vai já entender. Deixa eu pegar aqui uma outra mecha que você vai já entender. Se aqui ele está a 90, se aqui ele está a 0 grau, ok? Deixa eu ficar aqui atrás, que aí a camisa branca fica melhor para você ver, visualizar. Se aqui ele está a 0 grau, certo? Aqui ele está no estado natural, no caimento natural dele. Se aqui ele está a 90 graus, que ele faz esse movimento, ele forma esse desenho, como se fosse um quadrado, né? Aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 0. A metade disso é 45. É isso aqui. Ó, tá vendo o desenho lá no quadro, ali atrás de mim? 0, ele está no caimento natural dele, certo?
45 e 90. 0, 45 e 90 graus. Isso é ângulo, ok? Quando alguém... E são os 3 principais ângulos que a gente usa num corte de cabelo. Esses são os principais. Quando alguém fala, eleve o cabelo a 180 graus, ele saiu da posição de 0 grau, certo? Passou aqui pelo 45, foi para 90 e aí veio para 180. Ou seja, ele fez meia volta completa, viu? Não é 360 graus. Quando o cabelo está aqui e ele vem aqui para cima, no sentido oposto ao que ele estava, ele não fez um ângulo de 360, como muita gente pensa, como muita gente diz. Não, ele fez um ângulo, ele está um ângulo de 180. Se ele fizer uma volta de 360, ele volta para o lugar que ele estava. Porque 360 graus... Aí, gente, é muita matemática, é muita geometria e não dá para a gente entrar muito profundamente nesse assunto de ângulos, por isso que a gente vai se ater aos 3 principais ângulos que a gente usa no corte de cabelo. Esses são os principais. O que passar disso, aí vai da criatividade de cada um, da maneira como cada um gosta de trabalhar, certo? Mas as 3 principais, fundamentais para você obter qualquer corte de cabelo são essas: 0, 45 e 90 graus, ok? Mas eu estava falando que, tá aqui, vamos supor que isso aqui é uma cabeça, né? Tá aqui de costas, o cabelinho tá aqui a 0 grau, certo? Aí a pessoa falou, eleva o cabelo a 360 graus. Gente, 360 graus é uma volta completa. Ele volta para o lugar dele. Se ele quis dizer, eleva o cabelo totalmente para cima, então é 180. Ok? Mas isso aqui é uma outra história. Okay? Eu só quis trazer um exemplo para vocês, que é uma parte bem mais complicada. A gente teria que estudar matemática, geometria, e não é o caso, certo? Mas vai ficar muito mais fácil para vocês entender que no corte de cabelo, 0, 45 e 90. Mas eu já vi cortar cabelo, que o professor eleva o cabelo. Tá, tudo bem, a gente pode facilitar isso como? Trazer mais do que isso. Por exemplo, tem corte de cabelo que você corta aqui. Se eu for pela regra da geometria, aqui eu estou a 135 graus, certo? Que aqui, 0, 45, 90... 135 e aqui eu estou a 90. Então, para facilitar a vida de vocês, porque a maioria das pessoas não utiliza esse tipo de angulação, então a gente vai ficar em 0, 45 e 90 graus. Se a gente precisar cortar um cabelo nessa posição de angulação de 135 graus, a gente vai usar 45 graus positivo ou mais 45 graus, certo? Eu vou dizer para você, leve o cabelo da sua cliente a mais 45, ou seja, 45 mais 45. Se eu precisar elevar esse cabelo mais do que isso, a 180 graus, eu posso dizer, eleve o seu cabelo a mais 90. Porque você aí vai fixar sempre em 0, 45 e 90. Mais do que isso é 45 positivo ou mais 45 e 90 positivo ou mais 90. Então, ângulos, na verdade, no corte de cabelo, nada mais é do que isso. É essa elevação do cabelo. Quando você levanta o cabelo, quando você eleva o seu cabelo, você está criando ângulos. E a gente vai entender que às vezes até o dedo, quando você vai cortar um cabelo a 0 grau e você encosta, a boneca não tem as costas, não tem ombro, né? E depois na hora de cortar, na parte prática, eu vou explicar para vocês como é que a gente se livra dessa falha, né? Como é que a gente contorna essa falha da boneca? Como é que vai ser isso no cabelo humano? Mas vamos lá.
Às vezes você vai cortar um cabelo e você encosta o dedo, esse cabelo é a 0 grau, e você encosta o dedo nas costas da pessoa ou na nuca, né? E você cria ali uma angulação de meio grau, 1 grau, ele aparece, na hora que ele secar, aquilo aparece. Existem duas formas de você corrigir isso. Ou você corta o cabelo à mão livre, sem segurar ele, né? Encostando às vezes ele no corpo da pessoa e a tesoura vai encostando na pessoa, né? Na pele humana, a tesoura, quando você encosta na pele, o que acontece? A pele cede, né? Nossa pele é flexível. Então eu posso encostar e vou cortando, a tesoura vai deslizando, certo? Na boneca, isso não acontece, porque a boneca é de borracha, ela não cede. Fica mais difícil para a gente encostar a tesoura na boneca, né? E conseguir, porque olha lá, tá vendo? É rígido, não cede. Então, como é que seria isso? A mão livre, você apoiar a sua tesoura, apoiar uma mão na outra, uma mão apoiar a outra mão, que eu quero dizer, para você ter firmeza, e você vai lá cortando esse cabelo, dando pequenas tesouradinhas para você conseguir fazer um corte perfeito, tá? Mas isso na hora da prática a gente vai aprender, ok? Então, pessoal, essa foi uma breve explanação sobre o que são ângulos, e a gente vai se ater, a gente vai se fixar apenas nesses três principais. 0 grau, que serve para corte reto, para fio reto. 45 graus, que é para graduações. Nós vamos fazer um corte maravilhoso, um Chanel de bico com graduação, maravilhoso, que fica assim, moderníssimo. E aí você vai entender o que é essa graduação, tá? E 90 graus são as camadas. As camadas nada mais é do que aqueles repicados, lindo, maravilhoso, corte butterfly, por exemplo, né? O pessoal gosta muito de dar nomes aos cortes, né? Eu sou meio avesso a essa história de dar nome ao corte, porque tem o Chanel, mas o Chanel, o nome do corte não é Chanel. Ele ficou famoso, você deve saber disso, por conta da estilista famosa francesa, Chanel, né? Coco Chanel, porque ela fez a princípio aquele corte, e aquele corte ficou como sendo o corte dela, levou o nome dela. Mas aquele corte é um corte fio reto, um corte quadrado, uma forma reta quadrada. Então, assim, é meio difícil dar esses nomes, né, para corte, mas tudo bem, a gente vai tentar adequar isso aí, trazer os cortes mais famosos, né, o Chanel de bico, camadas, butterfly e por aí vai, ok? Bom, gente, então essa aula foi uma aula bem breve e muito obrigado por enquanto, a gente se vê na próxima aula.